Estamos ao vivo, bora falar do Galo. Hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, 1h30 da tarde, vamos falar sobre o Galo. Temos aí informações, tem notícia quente, informação sobre Lianco, péssima notícia. Vamos falar sobre Cuca, pode ser demitido ou não, como é que tá a situação. Hulk perdeu a paciência com Cuca, foi indireta para ele ou não? Vamos falar sobre isso e vários assuntos aí. Só notícia boa, hein? Já chega. Vamos lá, bora começar trazendo aqui. Vamos começar falando aqui sobre Hulk. Vamos ouvir o áudio, né? O que ele disse aí após a partida. E será que ele mandou uma indireta ali pro Cuca? Vamos ouvir aí, vamos lá. Primeiro tempo, fizemos acho que um ótimo primeiro tempo. Controle do jogo total. Tentamos, de todas as formas, tentar ir pro intervalo com a vitória. Conseguimos 1-0. Infelizmente tomamos um gol besta ali que não pode tomar de escanteio. Cara, tem que mudar. Não adianta, a gente tá sofrendo pra caramba em casa, não existe isso. Todos os jogos a gente vem sofrendo bastante, mesmo quando ganha. Ganha no último minuto, segundo tempo tem que dar o máximo. Cara, a gente tem que desfrutar mais da nossa casa, da nossa torcida. Temos que ter mais leveza pra jogar. Não adianta chegar e fazer o primeiro tempo bom, no segundo tempo a gente jogar tudo por água abaixo que a gente fez. Cara, tá tudo bem, vamos manter, se perder o jogo, mas tendo objetivo, fazendo o que tá dando certo, beleza. Agora não pode estar toda hora mudando, se a gente tá dando certo, vamos jogar. Eu falo nós ali dentro de campo, nós jogadores. A gente tem que ter perseverança, tá dando certo, vamos manter, vamos pra cima. Entendeu? É isso, e futebol é isso. Depois é triste o futebol. O jogo de futebol, todo mundo sabe a intensidade que tem, empurra, vai ter toda hora o árbitro expulsar dos jogadores, porque teve empurrão, o VAR chama pra mostrar que não é pra vermelho, ele contra o VAR. Isso mostra o ego, que muitas vezes a gente tenta conversar e por ter tanto ego, eles não dão ouvido. Ele foi contra o VAR. Todo mundo viu que não era para expulsão e ele foi no VAR e expulsou da mesma forma os dois jogadores. Mas não sei mais o que falar. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Falando sobre essa declaração aí do Hulk, ele tentou até dizer ali no final, né, que não, nós jogadores, né, que tava ficando meio claro que era pro Cuca. Ele meteu, não, nós jogadores ali. Bom, não foi uma direta, foi uma indireta, ou foi, enfim, um desabafo. Então vamos dizer o que eu entendi da fala do Hulk, né? Eu acho que ele pode sim estar falando dessa questão do Cuca, onde o time tá jogando de uma forma e de repente ele tira um zagueiro, tira um lateral e vira aquele ornitorrinco tático dentro de campo. Enche o time de atacante e aí começa a jogar no desespero. Talvez ele tenha dito isso, não sei se foi isso. Quis dizer dos jogadores, está jogando de uma forma e depois muda. Quem muda é o treinador, né? Então acho que pelo menos mostra esse incômodo. Tomara que isso seja conversado lá dentro e que o Cuca pare com isso, né? Jogar no desespero é assim, é uma vez ou outra onde você... Agora, em uma semana, em 2 jogos seguidos... você terminar o jogo, entre aspas, né? Porque o Alonso acabou sendo expulso. Mas você, em determinado momento, ter um zagueiro e um lateral, um atacante fazendo a lateral, um volante voltando para fazer a zaga, time cheio de atacante. Não, isso aí não é normal, não. Em time bem treinado, isso não acontece, não. Em times bem treinados, isso não acontece. Então o Hulk tá certo aí na crítica dele, no que ele disse. Não dá para ficar nessa loucura e toda hora mudando. E o Cuca agora parece que ele resolveu fazer teste. Vamos fazer teste aqui. Não tem o time titular, não encontra o time titular, vamos ficar fazendo teste. Quando encontrou uma forma, pelo menos ali, uma forma de jogar contra o melhor time da América, tranquilamente, que conseguiu jogar de igual para igual, né, contra o Flamengo ali, o Cuca encontrou uma forma de jogar, depois ele abandonou. Ali com os 3 zagueiros e tudo. Aí ele abandonou. Mudou completamente. Tudo bem, o Arana tinha que voltar e tudo, mas ele abandonou. Aí fica difícil também, né? Ontem eu até acho que ele escalou bem, um time que pode vir a ser o titular. Fez um bom primeiro tempo, o Atlético. Mas pecou muito na bola aérea e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Vamos falar agora sobre o Cuca, né? O Rap tinha trazido mais cedo uma informação, o Tanaka trouxe agora pela manhã também. E essa do Tanaka é muito curiosa, né? Segundo o Tanaka, o Cuca está
100% respaldado na diretoria, entre diretores, donos de SAF, todo mundo. Ele está muito bem respaldado. Então não existe risco de demissão nesse momento. É lógico que essas coisas no futebol mudam muito rápido, né? Hoje, o que a gente já viu, inclusive, de diretor, né? Falando, não, o treinador não cai, o treinador tem o nosso respaldo, aí perde um jogo e está demitido. A gente já viu muito isso. Santos que o diga. Aí pergunta, é momento para demitir o Cuca? Eu acho que não, nós temos uma decisão na quinta-feira. E eu acho que isso não vai acontecer, mesmo se o Atlético perder para o Godoy Cruz e for eliminado, talvez até de uma forma meio vexatória se acontecer, ele não seria demitido. Por quê? Porque semana que vem tem Cruzeiro, tem Copa do Brasil. Então acho que isso não aconteceria. Agora, eu posso vir falar aqui sobre o Cuca tranquilamente, porque eu sou um dos pouquíssimos que já há algum tempo vem criticando o trabalho do Cuca. Quem acompanha aqui já viu, tanto que eu falei que o trabalho do Cuca esse ano tem sido um trabalho medíocre. Medíocre. E ontem eu queria muito muita gente falou, vocês arregaram para ir na coletiva. Daí já aproveitar e explicar de novo. Ontem eu queria muito ter ido na coletiva, só que não tinha jeito, porque só tinha eu para comandar aqui o pós-jogo e o Rap estava na zona mista. O Rap tem que ficar na zona mista, ele tem que pegar a entrevista com os jogadores. A gente não pode perder esse conteúdo. Então não tinha como, né? Se o Henry tivesse... Ele não podia, estava com o filho dele e tudo. Não podia... Se ele tivesse no pós-jogo, eu descia lá para a coletiva. Queria questionar. Queria entender. Porque uma das coisas também... Ontem o Cuca, por exemplo, ele ficou muito bravo lá quando perguntaram para ele da saída do Rabelo. Ele ficou bravo e falou assim, isso é com o Vitor, eu não tenho o que falar, não vou responder. Vocês perguntem pro Vitor. Ele falou assim, tipo assim... Eu não gostei da saída do Rabelo, então vocês perguntam pro Vitor aí, que é ele quem tem que falar sobre isso. Só que aí, Cuca, fica difícil defender você, porque quando chegou o nome do Vitor Hugo, você deu ok, você deu aval. Um jogador que há 2 anos não jogava, que antes disso no Bahia já tinha jogado muito mal, por isso que o Bahia estava tentando loucamente encontrar um clube para ele. E você aceitou. Se você aceita qualquer coisa, irmão, aí depois não reclama, né? Porque a gente podia ter um zagueiro agora que resolvesse. Mas a gente tem o Vitor Hugo, que só joga do lado esquerdo, porque do lado direito não tem a menor condição. Você mesmo disse isso ontem. O Cuca mesmo disse isso ontem. E é um zagueiro, enfim... Não era para ter vindo, né, gente? Não resolve. Esse é o problema. Não resolve. E eu ontem fiquei mais pé da vida ainda quando eu vi a ótima partida que o Balbuena fez. Fez gol, inclusive, no Galo ontem. O gol da virada, né? Se eu não me engano, foi o gol da virada. E o Balbuena estava aí livre no mercado. A gente falando do Balbuena aqui. Quantas vezes em live, eu, o Rap, e nós falamos em Balbuena? O Balbuena tá livre aí, gente. Tá ficando livre no mercado. Quantas vezes? Se quinta-feira a gente não tem o Lianco, mas entra o Balbuena, você aí ia estar preocupado? Você ia estar, nossa, o cara... Putz. Você ia olhar e falar assim, cara, tranquilo. Jogador de seleção, experiente, um ótimo zagueiro. Você ia estar tranquilo. Agora você tá tranquilo? Por mais que o Ivan Roman seja um bom zagueiro, mas é jovem, não é alto... A gente tem uma zaga baixa, ele e o Alonso. Não poderia, tanto é que nós tomamos a virada com 2 gols de escanteio. Porque é o que eu sempre brinco, né? Tem que botar o Bel Marques lá atrás do gol. Quando cruzar na área, ele tem que gritar, tira o pé do chão, pra ver se a turma pula, né? Porque o Edenilson fez um gol caído. Ele tava caindo e cabeceou pro gol. Então é um posicionamento errado também, a zaga baixa. Então, gente, o Cuca também, em algumas situações, agora parece que ele antes estava aí, depois da coletiva do Rafael Menin, ele começou a defender a diretoria, defendeu, agora largou o osso, né? Agora já falou, não, opa, vai sobrar para mim, né? Então já quis dar aquela criticada e tudo, porque viu que vai sobrar para ele, né? Só que, pra gente ir pro assunto Lianco, é isso que eu falei, o Cuca, ele aceitou muita coisa, então agora...
Põe o Vitor Hugo aí pra resolver pra gente. Ele não é o bom? Ele não é bom? Não é bom, Vitor Hugo aí, que você quis? Porque podia ter vetado, falado, não, Vitor Hugo não. Peraí, já deu. Né? Você podia ter vetado. Não vetou. Agora põe ele pra jogar aí, ó. E reza, né? Então, gente, isso aí é que é complicado, né? Isso que é complicado. Vai aceitando qualquer coisa, aí uma hora o seu elenco não tem opção. Mas aí, daqui a pouco falando do Lian, que eu vou falar mais sobre essa questão de zagueiros, tá? Aí nós vamos falar sobre isso, um pouco mais sobre isso. Falando sobre Lianco, né? Informação aí, o Rap trouxe mais cedo também, o Tanaka trouxe agora mais tarde aí, agora de manhã, 11 horas, por aí. Lianco não jogou ontem, está fora contra o Godoy Cruz, a gente já sabia disso ontem, né? O Everton Guimarães já tinha trazido isso ontem. E a informação é que agora ele é uma provável baixa, que ele provavelmente não vai jogar contra o Cruzeiro no primeiro jogo. É aquilo também, a gente já imagina que ele não vai jogar pelo menos um desses 2 jogos contra o Cruzeiro, né? Porque ele tá pendurado, aí joga o primeiro jogo, toma um amarelo, não joga o segundo. Então ele teria que fazer uma partida mais tranquila no jogo de ida. Mas assim, a situação a lesão dele foi um pouco mais grave, a lesão muscular dele foi um pouco mais grave. Ele vai fazer um tratamento intensivo, né? Dia e noite fazendo um tratamento. Acho que de vez em quando ele devia até dormir na casa do Hulk lá, que o Hulk tem uns aparelhados lá que às vezes nem na Cidade do Galo tem. Então, vai lá na casa do Hulk. Dorme com o Hulk. E faz um tratamento aí da melhor forma possível para ele tentar jogar contra o Cruzeiro na primeira partida. Né? Mas essa é a notícia, ok? Então, a lesão foi um pouco mais grave, não joga contra o Godoy Cruz, já até hoje está na fisioterapia, saiu a notícia, né? O Atlético soltou aí, está lá na fisioterapia e tudo. Não joga contra o São Paulo, e aí é dúvida contra o Cruzeiro, mas a probabilidade maior é de não jogar. Pode jogar? Pode. Vai fazer um tratamento aí intensivo para tentar jogar. Beleza. Até porque depois acho que para, né? Aí depois para também. A seleção brasileira. Enfim. Aí entra aquilo que eu preciso falar. Apesar de não ter a formação, eu preciso falar uma coisa aqui, que mesmo sem formação, mesmo sem essa formação, me desculpe, eu não cometeria um erro tão ridículo como esse que o Atlético cometeu. E que pra mim é revoltante. Revoltante, tá? Um erro bizarro que o Atlético cometeu. O Atlético tinha 4 zagueiros reservas. Teve até jogo aí que 5 entraram em campo, né? Porque não tinha volante. É o planejamento mais... Nossa, é difícil, eu tenho que segurar as palavras, cara. Mas é o planejamento mais bizarro que tem. Teve um jogo contra o Bucaramanga que o Cuca colocou 5 zagueiros dentro de campo. Era o zagueiro fazendo lateral, o zagueiro jogando de volante. É bizarro, bizarro. Mas enfim, tínhamos 4 zagueiros reservas. O Atlético conseguiu negociar os 2 melhores e ficar com os 2 piores, entre aspas. Piores, entre aspas, porque o Ivan Roman ele é muito promissor. Mas hoje, pra mim, vai me desculpar também, gente. Eu hoje confiaria mais no Rômulo, que é um bom zagueiro, tá? Bom zagueiro. E principalmente no Rabelo, que pela estatura, pela experiência, ele quando entrou no lugar do Lian, que ele fez boas partidas. Então, pra mim, aí é a minha opinião, tá? O Atlético tinha 4 zagueiros reservas e desfez dos 2 melhores. Beleza. Aí muita gente vai discordar, né, isso aqui, beleza, o Ivan Romão é melhor, beleza. Então, aí é discussão. Mas pra mim, os 2 que não podiam sair, saíram. O Atlético é empréstimo pra um e aí doa lá pro Fluminense. Também não é que perdeu os 2 e ganhou uma grana, não. Não ganhou nada. Não ganhou nada, tá? Beleza. Aí, vamos resolver? Vamos resolver. Como diria o outro lá, né? Vamos competir? Vamos competir. Então, assim, o Atlético precisa, então, contratar zagueiro, ok? Aí o zagueiro que tá pra chegar, o Antressoldi, que não é ruim, tá? Já trouxe aqui vídeo falando, é um bom zagueiro. É um bom zagueiro para compor elenco, o zagueiro tem velocidade, tudo, vai agregar. Mas é um zagueiro que, pela demora do Atlético, porque a demora é tão grande no Atlético, ele não pode jogar na quinta-feira, obviamente, né? Não tá nem contratado ainda, não pode jogar na quinta-feira contra o Godoy Cruz. E
não pode jogar contra o Cruzeiro porque jogou com o São Paulo na Copa do Brasil.